Olá, nobre fã de terror. Hoje irei narrar contos assustadores sobre policiais. Se não for forte, não assista ao vídeo. Não me responsabilizo pela perda do seu sono. Se você realmente tiver coragem, veja até o final. Será que consegue? O trem dos condenados de Vila Rosa. Adriana era uma policial experiente, conhecida por sua dedicação ao trabalho e por sua habilidade em resolver casos difíceis. Quando a misteriosa estação de Vila Rosa começou a gerar rumores de fenômenos paranormais, ela decidiu investigar, movida por uma mistura de curiosidade e ceticismo. A estação, abandonada há décadas, havia sido palco de um trágico acidente ferroviário. Os moradores locais falavam de um trem fantasma que aparecia à meia-noite, seguido de gritos e lamentos desesperados. A história se espalhou, mas ninguém conseguia explicar o motivo dos eventos sobrenaturais. Naquela noite, Adriana chegou à estação com um grupo de investigadores paranormais. Armados com câmeras e equipamentos de gravação, iniciaram a investigação. À medida que a noite avançava, o grupo começou a perceber a presença de algo estranho. O vento assobiava através dos trilhos e o som de um trem parecia ecoar à distância. Às 12 em ponto, o trem fantasma apareceu, brilhando com uma luz espectral. Adriana, decidida a encontrar respostas, registrou tudo em sua câmera. As portas do trem se abriram, revelando figuras fantasmagóricas com rostos pálidos e vazios, suas expressões marcadas pela agonia. Uma figura, uma jovem com um vestido branco ensanguentado, aproximou-se de Adriana. Ela parecia desesperada. Ajude-nos, sussurrou a jovem. Estamos presos. Adriana, aterrorizada, viu a figura apontar para um antigo relógio de bolso pendurado em seu pescoço. A jovem parecia implorar por ajuda. Sem saber o que fazer, Adriana pegou o relógio e viu um brilho estranho. O trem começou a desaparecer e as figuras se dissiparam na escuridão. No dia seguinte, Adriana começou a investigar o relógio. Descobriu que ele pertencia a Javier, o condutor do trem. Segundo os registros, Javier era um homem de família que estava no comando do trem durante o acidente. Ele tentou ocultar a verdade sobre o acidente, acreditando que isso poderia evitar maiores repercussões. No entanto, essa tentativa de encobrir a culpa fez com que o tormento das almas se intensificasse. Adriana descobriu também que, antes do acidente, o trem havia sido sobrecarregado com mercadorias e passageiros devido a uma negligência nas inspeções. Essa falha foi diretamente atribuída ao condutor e à administração ferroviária, resultando em uma tragédia que poderia ter sido evitada. Armada com essas informações, Adriana voltou à estação à noite. Decidida a resolver o mistério, colocou o relógio nos trilhos, exatamente onde o acidente havia ocorrido. À medida que o relógio tocava os trilhos, um brilho intenso iluminou a estação, e o trem reapareceu, cercado por uma luz brilhante. As figuras espectrais começaram a se materializar novamente, e, desta vez, Adriana pôde ver claramente o sofrimento em seus rostos. Elas estavam finalmente prontas para deixar o tormento, mas a presença de Adriana não ajudava apenas na resolução do caso. Enquanto Adriana observava, o trem começou a se mover, e a jovem do vestido branco apareceu novamente, agora com uma expressão de desespero. Ela olhou para Adriana com uma tristeza profunda. Você fez o que pôde, disse a jovem, mas a culpa de Javier é profunda. A verdade não foi completamente revelada. Adriana sentiu um frio na espinha. O trem começou a se materializar ao redor dela, e as figuras espectrais se aproximaram, seus olhos cheios de uma fúria silenciosa. Você deve ficar, disse a jovem. Agora, você entende a verdade. O tormento nunca termina. De repente, a estação ficou envolta em uma escuridão densa e opressiva. Adriana tentou lutar, mas era inútil. O trem a envolveu, e as almas condenadas a arrastaram para dentro. O último que Adriana viu foi a jovem do vestido branco, com seus olhos vazios e cheios de dor. Adriana se viu dentro do trem, agora a parte do mesmo tormento que os passageiros. O trem continuava sua jornada interminável, e Adriana compreendeu a verdade, a culpa e o sofrimento não se dissipam facilmente.
A negação da verdade e a tentativa de encobrir a culpa mantiveram as almas presas eternamente. Agora, Adriana era uma das almas perdidas, condenada a vagar para sempre pelo trem dos condenados. A estação de Vila Rosa permaneceu em silêncio, mas o eco das almas perdidas continuava a assombrar aqueles que ousassem buscar a verdade. A história de Adriana serviu como um aviso sombrio sobre o poder da culpa não resolvida e a necessidade de enfrentar a verdade. Chegamos ao final do primeiro conto. Já conferiu se está inscrito no canal e deixou seu like? Vamos para o próximo. Gritos na noite. Bergen County, um lugar conhecido por sua tranquilidade, especialmente à noite, quando os ventos frios sussurravam segredos antigos pelas ruas desertas. Eu trabalhava no turno da noite para o departamento do xerife. Em 2 anos de serviço, não tinha presenciado muitas cenas dignas de um filme de terror, algumas prisões por drogas, uns poucos roubos e algumas brigas. Mas naquela noite específica, eu sentiria o verdadeiro significado do medo. O rádio do carro patrulha estalou, chamando minha atenção de volta ao presente. Uma chamada de distúrbio, gritos vindos de uma casa próxima. Geralmente, esse tipo de chamada indicava uma briga doméstica ou, na pior das hipóteses, alguém bêbado fazendo barulho. Mas ao chegar ao local, algo estava diferente. A casa estava completamente às escuras, exceto pelo brilho pálido da lua refletido na lataria de um Toyota Corolla azul estacionado na garagem. Bati na porta, 1, 2, 3 vezes. Sem resposta. O vizinho que havia feito a chamada saiu de sua casa e se aproximou, os olhos arregalados de medo. Eu ouvi um grito horrível, disse ele, a voz trêmula. A mulher que mora aqui vive sozinha, mas às vezes o namorado aparece. Tentei a maçaneta, trancada. Passei a contornar a casa, verificando todas as janelas. Todas estavam fechadas, menos uma, nos fundos. A janela estava escancarada, uma bandeira vermelha acenando no silêncio da noite. Comuniquei a situação pelo rádio e, após obter confirmação, subi pela janela. Dentro da casa, o ar era denso e pesado, um silêncio opressivo pairava no ar. Liguei todas as luzes possíveis, afastando as sombras dançantes que pareciam se esconder nos cantos. Chamei pela mulher, tentando assegurar-lhe que a polícia estava ali para ajudar. Nenhuma resposta. Meu coração martelava no peito enquanto eu percorria o andar térreo, encontrando apenas o vazio. Restava apenas o andar superior. Destranquei a porta da frente para quando o backup chegasse e comecei a subir as escadas, cada passo parecia ecoar na casa silenciosa. Lá em cima, 4 portas. Liguei o interruptor do corredor e chamei novamente. Um leve som de madeira rangendo veio de uma das portas. Respirei fundo e abri a porta lentamente. Era um quarto, o ar carregado de um cheiro metálico e doce. Sob a luz fraca do corredor, vi uma figura deitada na cama, coberta até aos ombros. Aproximando-me, notei manchas escuras encharcando os lençóis. Meu estômago se revirou quando puxei o cobertor, revelando uma mulher coberta de sangue, perfurada várias vezes, mas ainda respirando. Agarrei meu rádio e pedi reforços e uma ambulância imediatamente. O rangido que ouvi antes não fazia sentido agora. Olhei em volta, meu instinto de sobrevivência me dizendo que o perigo ainda estava ali. Havia um armário no quarto. Aproximando-me com a arma em punho, hesitei por um momento antes de abrir a porta. Vazio. Então, olhei para a cama novamente. Meu coração parou ao perceber algo. Abaixei-me, levantando o tecido que cobria a parte inferior da cama e dei de cara com um homem usando uma máscara. Gritei para que mostrasse as mãos, que ele ergueu lentamente. Com a adrenalina correndo pelas veias, ordenei que saísse debaixo da cama e ficasse no canto do quarto até a chegada do backup. Não ousava tentar algemá-lo sozinho, ele poderia estar armado. Minutos pareceram horas até que ouvi os passos rápidos dos meus colegas subindo as escadas. Somente então colocamos o homem sob custódia. A ambulância chegou logo depois, levando a mulher ensanguentada ao hospital. Ela sobreviveria aos 6 golpes de faca, um milagre em meio a tanto horror. O homem,
descobrimos depois, era realmente seu namorado. Ele havia descoberto que ela o traía com um amigo e, ao confrontá-la pelo telefone, ela terminou o relacionamento. E isso o fez perder o controle. Mesmo em um lugar tão tranquilo quanto Bergen County, a verdadeira face do terror pode aparecer nas sombras da noite. A lembrança daqueles olhos vazios sob a cama, o cheiro de sangue no ar, e os gritos de uma mulher à beira da morte assombrariam meus sonhos para sempre. E eu sabia que, por mais que tentasse, nunca poderia apagar as imagens daquela noite da minha mente. O segundo conto chegou ao fim. O que achou? Conte-nos nos comentários. O terceiro conto começa agora. Olhos na parede. A noite em São Paulo pode ser uma experiência surreal para quem trabalha como policial. A cidade nunca dorme, e as luzes brilhantes das avenidas escondem segredos sombrios nas sombras das ruas. Meu nome é Rodrigo, e sou policial há 15 anos, a maioria deles trabalhando no turno da noite. Já vi muitas coisas estranhas, mas o que aconteceu naquela noite jamais será esquecido. Tudo começou com uma chamada aparentemente rotineira. Um proprietário de um prédio de apartamentos no centro da cidade relatou que um de seus inquilinos estava agindo de maneira estranha. Eram por volta de 2 da manhã, e eu estava com meu parceiro, Carlos, quando recebemos a chamada. Carlos e eu éramos veteranos de guerra, e nada parecia nos abalar, mas aquela noite seria diferente. Quando chegamos ao prédio, fomos recebidos pelo proprietário, um homem idoso com uma expressão de pavor estampada no rosto. Ele nos contou que o inquilino do apartamento no segundo andar, um homem chamado André, estava agindo de forma perturbadora. Ele ligou todas as torneiras do apartamento e não atende a porta. Algo está muito errado, disse o proprietário. Subimos as escadas, e já no corredor podíamos ver água escorrendo por baixo da porta de André. Batemos na porta, chamamos por ele, mas não houve resposta. Decidimos arrombar a porta, e o que vimos dentro era surreal. A água estava por toda parte, transbordando das pias, da banheira e do vaso sanitário. E lá estava André, parado no meio da cozinha, tremendo e com os olhos arregalados. André, você está bem? Perguntei, aproximando-me devagar. Carlos foi verificar o resto do apartamento. André parecia petrificado, os olhos fixos em algo invisível nas paredes. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele finalmente balbuciou: "Há pessoas nas paredes." No início, pensei que ele estava delirando, mas a intensidade de seu medo me fez hesitar. Carlos, enquanto isso, foi para o quarto de André e ligou a luz do closet. Lá, ele notou uma linha fina e irregular na parede, formando o contorno de uma porta. Um frio percorreu minha espinha quando ouvi Carlos me chamar, sua voz carregada de algo que raramente ouvia nele, e medo. Rodrigo, você precisa ver isso, disse ele. Quando entrei no quarto, vi Carlos com a arma em punho, apontando para a parede. Aproximei-me e percebi a linha na parede, como se alguém tivesse cortado um pedaço para formar uma porta. Meu instinto me dizia que algo terrível estava ali. Lentamente, Carlos puxou um pedaço da parede, revelando um espaço oculto. E dentro desse espaço, 3 pares de olhos nos encaravam. Havia 3 pessoas, amontoadas e pintadas com padrões estranhos no rosto, escondidas na parede. A visão era aterradora. Eu e Carlos ordenamos que saíssem com as mãos levantadas. Com o coração acelerado, colocamos os 3 em algemas enquanto André chorava no corredor. Quando o reforço chegou, a situação já estava sob controle. Ao investigar mais a fundo, descobrimos que os 3 eram membros de um culto que operava nas florestas ao redor de São Paulo. Eles haviam se infiltrado na vida de André, um homem com um histórico de instabilidade mental, tentando convencê-lo a se juntar a eles. A água, disseram, era uma tentativa desesperada de André de lavar dos espíritos que ele acreditava estar vendo. O que realmente me assusta até hoje não são os cultistas em si, mas a sensação de vulnerabilidade e o terror absoluto nos olhos de André. A ideia de que alguém pode estar observando você das paredes de sua própria casa, alguém com intenções macabras, é um pesadelo que transcende a realidade. Carlos e eu nunca falamos muito sobre aquela noite depois do relatório oficial.
Ambos sabíamos que certas experiências eram melhor enterradas nas profundezas de nossas mentes. Mas, ocasionalmente, quando estou de serviço nas noites silenciosas de São Paulo, não consigo evitar olhar para as paredes e me perguntar: quem está observando? Chegamos ao final do segundo conto. Ainda não está inscrito? Se inscreva. É rápido. Vamos para a última história. A Mulher da Madrugada. Era uma noite tipicamente silenciosa em Campinas, o tipo de noite onde até os grilos parecem sussurrar segredos para a lua. Eu, o sargento Gustavo, estava em meu 10º ano no turno da madrugada, um veterano calejado por cenas que fariam qualquer um dormir de luz acesa. Mas aquela noite prometia ser diferente. E não de um jeito bom. O chamado veio pouco depois da meia-noite. Um homem relatou uma mulher estranha batendo de porta em porta, murmurando coisas incompreensíveis e carregando algo atrás das costas. Quando cheguei à casa do homem que fez a chamada, ele me mostrou as imagens de sua câmera de segurança. Era uma mulher de meia idade, cabelo desgrenhado e olhos vazios. Ela olhava fixamente para a câmera antes de pressionar o botão da campainha. O áudio do vídeo era perturbador. Ela sussurrava para o microfone: "Eu preciso de sangue", e depois ria de um jeito que fez o frio da madrugada parecer mais gelado. Quando o homem ameaçou chamar a polícia, ela começou a bater na porta com os punhos, tentando arrancar a câmera. Logo depois, ela foi para a casa ao lado, e foi então que ele decidiu chamar a polícia. 3 viaturas estavam agora circulando a área, procurando pela mulher. Em meu carro, dirigi devagar pelas ruas, os faróis varrendo as sombras das árvores e casas. De repente, o rádio estalou com uma nova chamada: invasão de domicílio. Uma mulher armada havia entrado em uma casa, e os moradores estavam escondidos no quarto. Cheguei à casa ao mesmo tempo que outro colega. A porta da frente estava destrancada, uma evidência de que alguém entrou sem se preocupar em deixar rastros. Com as armas em punho, entramos na casa. Era uma construção antiga, com pisos de madeira que rangiam sob nossos passos. Chamamos pela intrusa, avisando que a polícia estava ali. Um grito de socorro veio de cima, e meu coração acelerou. Subimos as escadas rapidamente, seguindo o som dos gritos. Ao chegar ao quarto principal, um homem abriu a porta, olhos arregalados de medo, indicando que a mulher estava em um dos quartos ao lado. Com cautela, verificamos cada cômodo. Quando chegamos ao último quarto, a cena era digna de um pesadelo. A mulher estava sentada na cama, o rosto iluminado apenas pelo fraco brilho da lua que entrava pela janela. Ela segurava uma grande faca, o sangue escorrendo de um corte profundo no próprio braço. Aos seus pés, uma boneca de criança, manchada de sangue. Ela ria, um som que ecoava pela casa, e murmurava incessantemente: "Eu preciso de sangue". Tentei falar com ela, tentando acalmá-la, mas seus olhos fixos em mim e o sorriso macabro diziam que a razão não estava mais ali. Minha mente considerava todas as opções. Então, de repente, ela se lançou na minha direção, faca em punho, um grito gutural escapando de sua garganta. 2 tiros ecoaram pelo quarto, e a mulher caiu no chão, a faca deslizando de sua mão. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias enquanto nos certificávamos de que ela estava desarmada e chamávamos uma ambulância. O sangue dela se misturava com o sangue na boneca, uma visão que nunca mais esqueceria. Ela foi levada para o hospital sob custódia policial e depois transferida para uma instituição psiquiátrica, declarada insana. Nenhuma acusação seria suficiente para julgar a profundidade de sua loucura. Naquela noite, enquanto preenchia os relatórios e assistia a ambulância se afastar, não pude deixar de sentir que algo mais sombrio pairava sobre aquela cidade. Uma sensação de que, por mais que tentássemos, nunca estaríamos realmente seguros. A mulher, com seus olhos vazios e palavras insanas, deixou uma marca em minha alma que nem o tempo conseguiria apagar. E, nas noites mais escuras, quando o silêncio parece absoluto, posso jurar ouvir uma risada distante, ecoando nas profundezas da minha mente. Chegar até aqui foi realmente uma demonstração de coragem. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as novas histórias de terror que estão por vir.
Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.